Salve, amantes do futebol! Sou Lucas Assunção, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de falar dos assuntos aqui, já deixe seu like, já se inscreva no canal e também ative o sininho quando os vídeos saírem, quando os vídeos forem notificados. Eu vou falar aqui sobre 3 assuntos desse vídeo aqui. Vou falar sobre os mandos da Copa do Brasil, os primeiros treinos da seleção brasileira nos duelos contra Gana e Tunísia, nos amistosos, tivemos a escalação, vou falar aqui sobre a escalação aqui. E também a declaração do William, que saiu recentemente, bem recentemente, sobre a passagem dele pelo Corinthians. O William foi embora do time, foi dispensado da equipe corintiana após uma passagem bem ruim, e teve essa entrevista polêmica que aconteceu aí nas últimas horas ali, não vou dizer recentemente, nas últimas horas, Enfim, esses são os assuntos. E eu vou começar aqui primeiro com os mandos de campo da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo fazem a final da Copa do Brasil, que vão acontecer, os 2 jogos das finais, nos dias 12 e 19 de outubro. 12 e 19 de outubro serão aí as datas, para as duas finais, os 2 jogos da final da Copa do Brasil entre o Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. O primeiro jogo vai ser na Neoquímica Arena, casa do Corinthians, no próximo dia 12, às 21h45. E o jogo da volta vai ser no Maracanã, no dia 19 de outubro, 12 e 19 de outubro, são aí as datas das finais, E aos 21h45 do dia 19 de outubro vai ter esse duelo entre Flamengo e Corinthians, Então as datas, já estão definidas, os confrontos, o sorteio saiu, dos confrontos. E assim, para mim beneficia muito mais o Flamengo, Para mim beneficia muito mais o Flamengo, tanto por conta do último retrospecto, dos últimos retrospectos entre Corinthians e Flamengo, quando as duas equipes jogam, na casa do Corinthians, Na casa do Corinthians, o Corinthians ele faz muito tempo que o time alvinegro não vence o Flamengo, Há muito tempo que o Corinthians não consegue vencer o Flamengo, A última vitória, foi 1-0, com o gol contra do Rodinei ali, Mas assim, o Corinthians assim nesses últimos retrospectos assim, só vai ser uma partida só, que foi o jogo, como eu já disse aqui, o gol contra com o gol contra, do Rodinei. Tirando isso, só foi vitória do Flamengo contra o Corinthians na Neoquímica Arena nessas últimas partidas, incluindo uma goleada de 5-1, em 2021, do Flamengo e Corinthians, Então, assim, é impressionante o retrospecto do Flamengo, também contra o Corinthians nos jogos na Arena, na Neoquímica Arena. Então, o Corinthians tem esse retrospecto ruim, contra a equipe do Flamengo na Neoquímica Arena, no último confronto aí das duas equipes na Neoquímica Arena, deu Flamengo 2-0, contra a equipe do Corinthians. O Corinthians venceu o Flamengo, 1-0 esse ano, em 2022, gol contra do Rodinei, mas assim, antes da vitória do Corinthians, com esse gol contra, há muito tempo, o Corinthians não vencia, e foi desde o 2-1, se eu não me engano aqui, desde o 2-1 do Corinthians e Flamengo em 2018, que foi na Copa do Brasil, que o time alvinegro não vencia o Flamengo e quebrou esse tabu, com essa vitória por 1-0. Se eu não me engano, o Flamengo poupou os jogadores, o Dorival poupou uma equipe mista, botou uns reservas ali, enfim, e o Corinthians venceu aquele jogo com o gol contra. Mas também tem o lado também a favor do Corinthians, porque o Corinthians ganhou aí os seus títulos na Copa do Brasil em partidas fora de casa, E a última delas foi em 2002 contra o Brasiliense. O primeiro jogo foi 2-1 para o Corinthians no Morumbi, e no jogo da volta na arena se eu não me engano, acho que é a Arena do Jacaré, alguma coisa assim, em Taguatinga,
no jogo da volta, que eu até esqueci o nome do estádio, não sei se é a Arena do Jacaré, por conta também brasiliense, mas lá o mascote é o Jacaré. Então esse segundo jogo foi no Cerejão, esse é o estádio do Brasiliense, ali não me lembrou muito assim o nome do estádio. E no jogo da volta o Corinthians empatou em 1-1, né? Então tem esse retrospecto também dos títulos do Corinthians na Copa do Brasil, sempre sem jogos fora de casa. Mas para mim o Flamengo se deu bem por conta, né, do último, né, retrospecto, né, das duas equipes jogando, né, na Neoquímica Arena. E então, para mim, né, o Flamengo é o favorito, né, nesse jogo, claro, né, é o favorito. E se deu muito bem também no sorteio, por conta que ele já pode definir ali, né, o título já, né, fora de casa, né. Ou seja, vai decidir em casa, né, no Maracanã. Então o Flamengo tem boas condições de fazer uma boa vantagem e, né, provavelmente ficar com o título da Copa do Brasil. Vamos para o próximo assunto, vamos falar da seleção brasileira. A seleção brasileira que vai enfrentar esses amistosos agora contra a seleção de Gana e a seleção da Tunísia. O técnico Tite fez os seus primeiros treinos aí para esses amistosos, né, contra a Gana e Tunísia. O jogo contra a Gana vai ser nessa próxima sexta-feira, né? Na próxima sexta-feira, Gana e Brasil e Gana. E o Brasil vai enfrentar a Tunísia, né, na próxima terça-feira, né? Terça-feira, né? 23 sexta, 24 sábado, 25 domingo, 26 segunda, 27 terça. Terça-feira vai ter o jogo entre Brasil e Tunísia, né? Os amistosos aí em preparação para a Copa do Mundo. E o Brasil esboçou, né? A seleção do Tite esboçou aí uma escalação, uma provável escalação para essa partida contra a seleção de Gana, né? Então vamos ver aí como foi a escalação. A escalação da seleção, né? A provável escalação da seleção brasileira para o jogo contra a Gana foi o seguinte: no gol, o goleiro Alisson. Aí na defesa, na lateral direita, Éder Militão. Na defesa, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Telles. Aí no meio campo, Casemiro, Lucas Paquetá e o Neymar jogando aí de meio campista, né, de camisa 10. E aí no ataque, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Então essa é a formação da seleção brasileira que deve iniciar, né, a partida de sexta-feira, né? Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles, Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Eu achei bacana essa escalação do Tite. Eu achei legal essa entrada do Militão na lateral direita. O lateral deve ser o Danilo. E eu acho até justo que a seleção jogue com um lateral direito, porque a seleção só tem o Danilo ali de lateral direito. Eu não levaria o Daniel Alves. Ele tá mal ali no Pumas, né? Tá muito mal o Daniel Alves na equipe mexicana, né? Então tá jogando muito mal aí o lateral direito. Só levaria só o Danilo, só, né? Não sei qual outro lateral. O Emerson Royal, né? O Royal na Champions League levou um drible do Arthur Gomes do Sport, que deu origem ao golaço, né? Do ex-jogador do Santos, né? Eu achei justa a entrada do Militão de lateral direito. Pode ser uma boa ali sacada, ali uma boa também sugestão, né, do time, né? Eu gostei dessa entrada e me surpreendeu muito a ausência também aqui. A ausência não, né? A entrada do Neymar, né? Eu gostei muito do Neymar também no meio campo, me surpreendeu muito, né? O Neymar que já não tem mais aquele vigor também de ser um cara velocista, né? Já é um cara bem mais experiente, então ele pode também jogar mais recuado ali como meio campista. E eu gostei muito do Paquetá jogando mais como segundo volante, né? Segundo meio campista. Achei uma formação bem ali bacana e ao mesmo tempo inusitada, né? Ao mesmo tempo inusitada. Eu gostei da formação, só que eu tenho minhas dúvidas se vai ser essa formação na Copa do Mundo. Eu acho que não. Deve também colocar ali um jogador ali, um volante, ou o Fred, ou o Bruno Guimarães, ou até o Fabinho também, no lugar de um dos atacantes, né, ali na equipe, e botando o Neymar jogando mais
como um falso 9, enfim, né? Eu não acho que a seleção deva jogar, eu não acho que a seleção deva ali jogar ali, né, com o Neymar de meio-campista, o Paquetá mais recuado, né? Mas enfim, né? Essa é a formação inicial, né, da seleção para o jogo de sexta-feira contra a equipe de Gana. E o último assunto aqui desse vídeo aqui, uma espécie de breaking news aqui, são notícias assim rápidas aqui. Eu queria falar aqui sobre a entrevista do William, né? O William que explicou aí a sua saída do Corinthians, né? E fez uma entrevista num site, né, The Athletic, né? Um site aí do futebol internacional, né? Do futebol inglês, alguma coisa assim, né? E até explicou a decisão de deixar, né, o Corinthians no mês de agosto, né? E assim, o que ele falou foi o seguinte: ele falou que ele estava jogando bem no Corinthians, né? E os números não foram o que eu esperava em termos de gols e assistências. Mas acho que minha performance foi boa. Tive alguns problemas de lesão e de adaptação ao país diferente. Foram muitos jogos a cada 3 dias, não tive tempo de descansar. Os gramados também não eram os melhores, mas não como aqui, né, na Inglaterra, né, agora onde ele está jogando, né, no Fulham. Né, os gramados não eram os melhores, mas não como aqui no futebol inglês. Tive alguns momentos difíceis, mas em termos de ajudar o time e fazer as coisas que costumo fazer, fui mesmo o William da Premier League. Mas as pessoas olhavam apenas para os gols e assistências, eles não olhavam o que eu estava fazendo para a equipe, para o time. Falou aqui o William, e ele também falou outras coisas aqui, que o futebol não é apenas gols e assistências, né? As pessoas olham apenas para julgar um jogador, né? Às vezes você pode jogar inacreditavelmente bem e você não pode dar um gol, dar uma assistência, não faz um gol, uma assistência. E as pessoas então falam: você jogou terrivelmente ou você não é um bom jogador. Às vezes você pode ter um jogador que toca na bola apenas 5 vezes, faz 2 gols e aí esse cara incrível, blá blá blá, né? E assim no futebol, especialmente aqui no Brasil, né? Palavras aqui do William. É o seguinte, eu não acho que o William jogou bem no Corinthians, não, hein? Eu acho que o William, na equipe do Corinthians, ele teve um jogo que eu achei, assim, muito bom, que foi a partida contra o Botafogo, na vitória de 3-1, jogo no Engenhão, que o William jogou muito bem, né? Contribuiu para algumas jogadas ali. O passe que ele deu de 3 dedos pro gol do Paulinho, que agora tá machucado, né? Aquele jogo ele foi muito bem, só que a passagem do William foi apagada. É claro que ele tem, obviamente, argumentos interessantes. Por exemplo, teve problema de lesão, tudo bem, adaptação, entendo perfeitamente. Né? É muito jogo. Aguentar esse calendário maluco é inacreditável. Ele fala que não teve tempo de descansar, os gramados não eram os melhores, né? Até entendo, né? Não como aqui, teve momentos difíceis ali. Só que eu não acho que o William no Corinthians foi o William da Premier League. Ele não jogou bem. Também teve a questão também da família, né? O William sofreu ameaças, né, de babacas torcedores, né, do Corinthians, né? E até entendo. Mas isso também não apaga as atuações ruins do William, né? Repito, ele tem bons argumentos para falar, pô, né, o calendário é maluco, não teve tempo para descanso, os gramados não eram os melhores, enfim, entendo perfeitamente. Mas isso não apaga que o cara foi mal. Foi mal o William na equipe do Corinthians, né? E até ele fala que o futebol não é apenas gols e assistências. É claro que você tem uma boa ali atuação, né? Obviamente não é só gols. Claro que você tem que ter boas atuações ali, né? Criado oportunidades de gol, né? Mas enfim, né? O William não foi bem aqui no Corinthians, né? O William não foi bem aqui no Corinthians, jogou muito mal também. E o William no Corinthians não foi o William da Premier League. Essa que é a grande realidade. Então, falei aqui sobre o William, aqui no falando, né, uma entrevista no site, né, sobre as experiências dele, né, jogar no Corinthians, né, não foram boas, enfim, né. E é isso, gente. Finalizamos aqui mais um vídeo. Eu comentei aqui
sobre os mandos das finais da Copa do Brasil. Falei aqui sobre os treinos da seleção brasileira e a escalação, né, a escalação para o jogo de sexta contra a equipe da seleção de Gana, e também da questão, né, do William, né, dele sair do Corinthians, e falou sobre a questão dele jogar no Brasil, enfim, né, ele falou tudo isso aqui nesse vídeo. Então é isso, gente, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho quando o vídeo for notificado e também compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, marquem os seus amigos quando saírem esses vídeos aqui no meu canal. Até o próximo vídeo e tchau!